Oi, tudo bem? Espero que sim, tá? Todos bem. Vamos para a nossa disciplina de História, tá? Conteúdos, heranças africanas, literatura africanas e imigrantes. Vamos lá? Heranças africanas. Nós temos, né? Você sabe que nós temos vários tipos de herança, né, da cultura africana. Então, vamos lá. Heranças africanas. No Brasil, a cultura africana modificou-se principalmente porque os negros estavam sob a condição de escravos, né? Eles vieram para cá para ser escravos, para cuidar da lavoura da cana-de-açúcar, servindo como mão de obra, que a gente acabou de falar, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar. No entanto, muito de sua cultura se manteve, não é? Então, a culinária, por exemplo, manteve a massa e os guisados, né? É o caso de vários pratos herdados dos africanos, como alguns, né? O cuscuz, a canjica, os cozidos como pirão, o mucuzá, a pamonha, a feijoada, que é uma delícia, as muquecas, né? O cararu de quiabo, o vatapá e o acarajé. E vários outros, não só esses, não. Então, na música, os africanos aqui no Brasil conseguiram manter uma variedade de ritmos, principalmente os relacionados, né, aos tambores, já que fazem os instrumentos com as árvores. Eles fazem os instrumentos com as árvores cortadas para dar espaço às lavouras de cana-de-açúcar, né? Então, quando eles iam, né, para aquele vasto, né, de floresta, de árvores, eles tinham que cortar as árvores para a plantação de cana-de-açúcar. Com as madeiras das árvores cortadas, eles faziam os instrumentos deles, certo? Então, vamos lá novamente. Na música, os africanos aqui no Brasil conseguiram manter uma variedade de ritmos, né? Principalmente o samba, principalmente os relacionados aos tambores, né? Já que faz os instrumentos com as árvores cortadas para dar o espaço às lavouras de cana, ok? Nomes de alguns instrumentos que fizeram presentes no Brasil, né? Ilus, angogôs, abés, oxiquerês, gongue, cuíca e berimbau e etc, né? Desses daí, o que eu conheço é o agogôs, a cuíca e o berimbau. E são vários, gente. A cultura é vasta, né? A gente fala sobre a culinária, sobre aí os instrumentos, aí sempre a gente coloca alguns e diz que é vários, porque são vários mesmo, né? A cultura é bastante diversificada. Então, surgiram também ritmos candomblé baiano, xangô e maracatu pernambucanos, tambor de Mina maranhense, samba carioca, né, que é o que nós conhecemos, gongado mineiro, capoeira e etc. Então, aí são os ritmos, né, da cultura africana. Ritmos, né, que surgiram também os ritmos, que é o candomblé baiano, xangô e maracatu pernambucanos, tambor de Minas maranhense, samba carioca, né, congado mineiro, capoeiras e etc, né? Ritmos mesmo, ritmos balançantes, né, e gostosos de se dançar. Literaturas africanas. Então, a literatura veio junto com os africanos porque era predominantemente de tradição oral, assim como a música. A literatura está presente em inúmeros momentos marcando a vida das pessoas, tais como os nascimentos, casamentos, cultos e festa. Então, a literatura veio junto com os africanos, né, a literatura africana, porque era predominantemente de tradição oral, assim como a música, né? Assim como a música, a literatura está presente em inúmeros momentos marcando
marcando a vida das pessoas, tais como nascimento, né? Todos os anos nós comemoramos, né, nossa data de nascimento, nosso aniversário, casamentos, cultos, né, nossa religião, nossa religiosidade e festas, né? Isso tudo aí é a tradição que nós temos, nós que herdamos da literatura africana. Então, o contar, né, o contar de histórias manteve-se como algo permanente. E as aias ou as amas desenvolveram no imaginário infantil muitas dessas histórias trazidas com a oralidade. Quer dizer que o contar de histórias, que nem nós temos os nossos contos de histórias, né, do nosso folclore, né, brasileiro, quando a mamãe vai colocar a criança para dormir, conta história, canta música, né, para a criança dormir, não é? Quem tem criança, irmãozinho pequeno, sabe, né? Então, o contar de história manteve-se como algo permanente, para sempre. Até hoje, nós temos, né, essa maneira também de fazer as crianças dormir. E nesse tempo aí, era as aias ou amas, tá certo? Que colocava as crianças, né, os filhos dos senhores de engenho para dormir. E também os filhos deles, né? Claro, né? Então, com música, né, no imaginário infantil, que também faz parte do nosso folclore. Muitas dessas histórias trazidas com oralidade, tá? A literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade, ou seja, a contação é o fator determinante, né? A contação de história, né, que nós temos a mãe, aconteceu isso aí, tudinho aí, tanto na africana como da indígena, e na nossa também a contação de história, tá? É bastante importante. Muitos contos populares, provérbios e palavras de origem africana vêm sendo resgatados por pesquisadores. Mas se conserva também contos tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como os recreativos, né? Então, muitos contos populares, provérbios e palavras de origem africanas vêm sendo resgatados por pesquisadores, né? Eles estão buscando lá se aperfeiçoando mais a cultura africana. Mas se conserva também contos tradicionais, nas histórias deles tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como também recreativos, né? Brincadeiras. E os imigrantes, né? Os imigrantes, vamos aqui a partir da abolição dos escravos, né? Que foram libertos, aí não tinha mais ninguém para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, então chegaram os imigrantes para a nossa terra Brasil, né? Terras brasileiras. Então vamos aí um pouquinho aí sobre os imigrantes, vamos conhecer aí. Imigrantes. A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Né? Depois da abolição, vinham e saíam, chegavam e saíam imigrantes. Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, esta foi por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente, né, os portugueses foram os primeiros a chegar aqui nas terras brasileiras, né? Sabemos disso, não é mesmo? Então, por isso, dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas. A miscigenação, a nossa mistura de raça e de cor, tá certo? Então, a partir da vinda, vamos aí recapitular, imigrantes, a partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, esta foi por imigrantes trazido pelas grandes navegações,
especialmente os portugueses, né, que foram os primeiros a chegar. Por isso, dizemos que a formação da nossa população, né, da população brasileira, estabeleceu-se a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas, né? A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira, tá? A imigração portuguesa e africana, né, foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira. Na verdade, o processo de imigração do Brasil está caracterizado por 3 períodos da escravidão: auge, declínio e extinção. Então, na verdade, o processo de imigração do Brasil está caracterizado por 3 períodos da escravidão: auge, declínio e extinção. Vamos ver cada um deles. O auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico, né? Então, o auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até os meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico, quando começou a proibição dos traficar os escravos, né? O declínio da escravidão. O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico em 1850 e a extinção em 1888 e está marcado por medidas que sinalizavam a abolição, quando começou a abolição dos escravos, tá? Então, o declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico entre 1850 e a extinção em 1888 e está marcado por medidas, né, que sinalizavam a abolição. Então, o terceiro período do processo de imigração no Brasil, que foi a extinção da escravidão, vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada dos cafeicultores. Então, o terceiro período do processo de imigração, né, do Brasil, a extinção da escravidão. Extinção, acabar, né? Quando a gente fala extinção, é uma coisa que está acabando. A extinção da escravidão vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores, os donos de café, né? Da plantação de café. Então, quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia em São Paulo muito significativa, que já dura mais de 100 anos, gente, a colônia japonesa aqui no Brasil, né, em São Paulo. Então, quando ocorreu uma crise interna lá no Japão, muitos japoneses vieram, né, para o Brasil e estabeleceram uma colônia em São Paulo, que é muito significativa, que já dura mais de 100 anos, a colônia japonesa aqui no estado de São Paulo. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil foram a portuguesa, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Então, podemos dizer que as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil foram a portuguesa, né, que foram as primeiras, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Muitas contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes. Olha, o que aconteceu? Urbanização e arquitetura, divulgação e introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas com agricultura e indústria, influências nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade. Então, isso tudo, né,
Houve, aconteceu e acontece muitas contribuições isso para a nossa formação, a formação do Brasil, enquanto o povo brasileiro foram dadas pelas imigrantes, né? Ó, urbanização e arquitetura, divulgação e introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, agricultura e indústria, influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade, né? Essas contribuições aí que serviram para a formação do Brasil. Com isso, né, vocês vão responder o TD de casa, tá certo? Vai atividade de casa no TD. Façam bem direitinho, tá certo? Beijos, tchau!